Neste bloco eu quero falar com você sobre a importância da reconstrução do funil de vendas. Como assim? É importante com que nós entendamos que o funil de vendas é uma ação que ela não é fixa, ela não é estável ali dentro do seu negócio. Ela vai estar em constante evolução. Isso porque a sua estratégia como vendedor, como produtor de conteúdos, ou então vendendo um produto ou um serviço, você entende comigo que você vai estar mudando o tempo inteiro? Você entende que mesmo que você oferte o mesmo produto, suponhamos que você trabalhe com lingeries, essa lingerie, ela vai mudar a depender da estação. Então, vão ter coleções de verão, coleções de inverno, então elas vão mudar a demanda e a necessidade. Se você trabalha com cursos, talvez você ofereça inicialmente um curso para iniciantes, depois você vai oferecer um curso para quem está numa fase intermediária. Suponhamos que você trabalhe com carros, vão ter aqueles carros que vão ser do lançamento de determinados períodos do ano. Então, entenda que os seus lançamentos, os seus produtos e os seus serviços, eles também vão modificar ao longo dos anos, não é mesmo? Ao longo dos meses e ao longo dos períodos. E, consequentemente, a sua estratégia ela também precisa mudar. Consequentemente, o seu funil de vendas ele vai precisar ser reconstruído. Então, por isso que a reconstrução do funil de vendas é algo que acontece de uma maneira muito constante e de uma maneira muito comum dentro ali da sua rotina, dentro do seu dia a dia. Então, o primeiro passo é reconstruir o seu funil de vendas pensando ali dentro do seu cenário. E para isso é necessário você seguir 2 passos. O primeiro passo é você ter o processo de compra. Como assim? É preciso você alinhar o seu processo de venda com a jornada da compra do seu potencial cliente. E aí o que você faz? Você não deve focar apenas no que o vendedor deve vender, mas sim no que o comprador quer comprar. Sim, isso parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas oferecem aquele produto, aquele serviço, sem necessariamente fazer um filtro ou refinar ali as informações do que o cliente quer comprar. Às vezes o seu produto ele é excelente, mas não é o que a sua audiência quer comprar, não é o que a sua audiência demanda. Então atente-se com o que o comprador quer comprar e não com o que você quer vender. E o segundo ponto são as etapas e os gatilhos que precisam ser percorridos. Uma vez que você entenda como que aquele cliente compra, qual que é a hora de desenhar as etapas dentro desse processo de vendas, você consequentemente vai dar o suporte para que a venda ela aconteça cada vez mais rápida e cada vez mais célere, porque você vai precisar acelerar esse processo visando na escalabilidade do seu negócio. Por quê? Quanto mais você for assertivo, mais for intencional, mais você reduzir as objeções, mais vai ter a lucratividade. Então é necessário com que você faça com que o cliente ele entenda por que ele quer e por que ele precisa especificamente de você. Não se esqueça de que antes de mais nada você precisa confiar nos seus vendedores, confiar no seu time, confiar na sua equipe, fazer com que toda a sua equipe esteja alinhada, porque quem estiver na ponta, tendo contato direto com o seu cliente, não manche a sua imagem, o produto, o serviço e que esteja tudo em harmonia, para que todos avancem e consigam treinar as suas leads. E como então você vai partir para um passo que é extremamente importante, que é a partir da medição? Olha, antes de falarmos de reconstrução do funil de vendas, existe um problema que nós precisamos resolver antes disso, que é o problema recorrente em que equipes de vendas ou times de vendas que usam o CRM, existem inúmeras métricas de vendas e é preciso com que você saiba identificar essas métricas, com que você dedique tempo para poder perceber todos os resultados, todas as métricas que estão envolvidas ali dentro do seu negócio. Você precisa saber o seu processo, que ele vai estar efetivamente envolvido na direção certa. Você precisa perceber essa reconfiguração da rota, porque a resposta ideal, o momento ideal é você conduzir todas essas variáveis para que você tenha o resultado esperado. Então, é importante com que você crie objetivos para o seu negócio, que é aumentar o seu faturamento, com que você tenha objetivos de venda, que é especificamente a quantidade dos novos clientes e a
quantidade de conversões que são efetivadas e com que você tenha atividades de vendas. Como assim? Com que você crie movimentações, com que você crie estratégias que façam esse esforço para poder movimentar e criar gatilhos e contextos para que tenha a efetivação das vendas. E esse movimento da taxa de conversão, ele vai acontecer como? Essas duas métricas, elas são muito importantes para você focar dentro do seu negócio. Uma vez que você tem essas duas definições, você precisa identificar e entender o seu problema e você precisa começar a procurar parâmetros para você poder medir e mensurar essas suas evoluções. Se você dedicar tempo e energia para você perceber as taxas de conversões, por exemplo, você irá melhorar o seu faturamento muito mais, porque você percebeu aquilo que dá certo, e o que deu certo você vai fazer recorrente para poder ter o resultado ideal. Então, às vezes, nós percebemos que o problema, ele vai estar, por exemplo, ali na capacidade do trabalho. O que você faz? Implementa novas ferramentas. Se você percebe que você tem problemas com a tecnologia, você vai reajustar ali o seu momento. Você percebeu que a estratégia de marketing não deu certo, você vai mudar a sua linha editorial, você vai mudar o seu direcionamento, você vai mudar ali a estratégia de captação, de conversão. Então, está chegando muita gente nova, mas são pessoas que são desqualificadas. Por exemplo, você fez uma parceria com uma divulgadora, com uma influencer, ela trouxe muitos seguidores, mas são seguidores que não comprariam o seu produto, que não comprariam o seu serviço. Você quer uma quantidade de seguidores desqualificados? Não, não quer. Então, reconfigura a rota. Essa influencer, essa divulgadora não se enquadra dentro do seu perfil. Isso são as métricas, é você analisar as estratégias que deram certo com as estratégias que deram errado e ir replicando aquilo que deu certo e eliminando aquilo que deu errado, para que o seu trabalho ele seja, consequentemente, cada vez mais otimizado, porque você precisa customizar o seu funil de vendas cada vez mais pensando nos seus produtos. Então, você precisa seguir esses passos, que é definir o objetivo do seu negócio. Qual é o objetivo do seu negócio, da sua empresa e do seu serviço? Depois, você precisa quebrar os objetos ou as objeções das suas vendas. Então, quais são os números de cotas? Qual é o ticket da sua cota? Qual é a demanda da sua cotas? Então, você vai precisar projetar as atividades que vão ser necessárias para chegar no seu resultado final. E aí você começa, então, a ter diversos exemplos práticos. Por exemplo, primeiro você dedica tempo para fazer a pesquisa, depois você vai fazer a prospecção dos clientes, depois de fazer a prospecção, você vai criar estratégias de conexão entre esses clientes, depois você vai fazer a avaliação do tipo de conexão, se deu certo, se não deu certo, quem dá para converter, quem não dá para converter, identificar os problemas, e aí depois você vai propor a solução para aquele contexto, e depois você vai propor o fechamento daquele negócio. Às vezes você tem ali um universo, vamos supor, de 80 pessoas, e dessas 80 pessoas, quais são as que de fato fecharam? Foram 100, ou foram 20, foram 10? Então, você ir fazendo afunilando ali as suas ações, a depender da sua necessidade. E o resultado previsível, ele tem de ser rentável e ele tem de ser sustentável. Eu quero fechar esse bloco com vocês e fechar esse curso com vocês trazendo esse entendimento. O entendimento de que um bom funil de vendas é aquele funil de vendas que ele se adapta a diversas realidades, que ele se reconstrua diversas vezes dentro da sua realidade. E um bom funil de vendas é aquele funil de vendas que ele é previsível, que ele é rentável e que ele é sustentável. O seu funil de vendas, ele precisa gerar novos clientes, ele precisa criar esse senso de coletividade, de pertencimento, criar esse tráfego tanto pago quanto orgânico. Esse tráfego dos seus clientes, eles quererem sempre voltarem até você porque você tem um processo tão bom de vendas, de fidelização de vendas. As etapas das vendas do seu negócio, eles estão tão bem definidas, tão bem detalhadas para que você consiga materializar tudo isso. E para fechar o nosso bloco e fechar também o nosso curso, eu quero dar 8 passos para você implementar o seu funil de vendas ideal. Então, pegue papel, caneta e anota comigo. O primeiro passo é alinhar a jornada da compra do consumidor com os seus processos de vendas. Então, não adianta nada você fazer tudo o que estão falando para você fazer, sendo que você continua deslocando dentro desse processo da compra. Ele não efetiva a compra.
Segunda dica, defina as etapas e os gatilhos dentro do seu processo. Então, você precisa fazer com que pergunte sempre de que modo você pode ajudar, como você pode entrar dentro da realidade do cliente e ter todo esse envolvimento. O terceiro, você precisa se posicionar o seu negócio, posicionar o seu funil de vendas de acordo com o novo processo, de acordo com o cenário. Se você tem um negócio no seu trabalho, no seu serviço, e você precisa com que ele se adeque, então crie modelos específicos para atender essa necessidade. O que você está fazendo é ver a sua situação ideal, ver o seu funil de vendas e identificar quais são os resultados. Então, adeque dentro dessa realidade. Outra dica, crie um plano de ação para cada negócio. Tenha estratégias. Antes de começar de fato executando, dedique tempo para o planejamento. Tantas coisas, tantos erros, tantas perdas de dinheiro, às vezes até manchar o seu nome de empresa, do seu negócio, se você tivesse parado para poder pensar quais são os riscos, quais são os acertos, que ação eu posso tomar, fazer um planejamento preciso, você teria resultados muito melhores e muito mais expressivos. Outra dica, execute o plano de ação em até 72 horas. Como assim? Estimule o seu vendedor a fazer um plano de ação em até 3 dias, para que não haja procrastinação. Então, estimule o seu time a ser célere, a ser ativo, a ser proativo dentro desse contexto. Então, identifique a nova situação do funil e proteja todas essas movimentações necessárias para você conseguir bater a sua meta. Então, verifique o quão próximo você está de bater a sua meta, se estimule a bater a sua meta, tenha processos de incentivo, de bonificação, de premificação, para que você esteja sempre buscando estar em constante evolução. E, por fim, oitava dica, que é execute esses movimentos mantendo sempre melhoramento e eficácia contínua. Então, acompanhe os processos do seu vendedor, acompanhe o seu processo dentro do trato diário ali com o cliente, trabalhe com ganha-ganha, trabalhe com gatilhos que vão buscar sempre um melhoramento contínuo e busque sempre ser melhor a cada dia. Então, essas ferramentas, e quando eu falo assim dessas ferramentas de gestão do funil de vendas, que é, por exemplo, o famoso, o CRM, né, que é uma ferramenta de vendas que tem ajudado muito nessa organização do controle do processo comercial, registramento automático, as suas relações de contratos e movimentações do time. Então, pesquise sobre esse processo, que é a ferramenta de gestão de funil de vendas, que é a sigla CRM. Então, pesquise sobre isso, busque entender mais sobre esses processos, detalhar mais sobre isso e gerar transformação diante daquilo que você faz. Esse curso é um curso introdutório que tem como objetivo despertar em você o desejo de entender mais sobre esse processo. Mas eu quero que você feche esse curso entendendo o que é um funil de vendas, de que modo o funil de vendas ele pode ser aplicado dentro do seu negócio, que você entenda que esse funil de vendas ele é flexível, ele é dinâmico e que você precisa ter constantemente um melhoramento contínuo e entrar dentro da realidade do seu cliente. Quando você sentar a partir de agora dentro de uma mesa de negócios para vender uma ideia, vender um produto, tentar fechar um determinado contrato, para que você comece a querer ser visto pela sua audiência, para ter novos clientes, com que você entenda o comportamento do consumidor, com que você entenda cada uma dessas fases do processo da compra e que você seja assertivo e intencional nesse funil, que não apenas você capte pessoas, mas que você capte pessoas capacitadas, para que você fidelize essas pessoas, para que elas entendam a sua expertise, o seu conteúdo, o seu valor. Olha, agora falando sobre isso, eu já estou no meio do funil. E depois de você capacitar essas pessoas, que você gerar o senso de pertencimento, o senso de urgência, que essas pessoas elas tomem a ação do fundo do funil, que é a ação da execução, da compra propriamente dita do seu produto e do seu negócio. Então, eu espero que esse curso tenha feito sentido para você, que você aprofunde mais sobre esse assunto, que você coloque em prática essas estratégias de persuasão, de convencimento, de efetivação das compras a partir dessas habilidades que você aprendeu aqui ao longo desse curso. Então, eu espero que tenha feito sentido para você e que você não apenas fique na teoria, mas que você consiga correlacionar com a prática, tá bom? Aguardo vocês, quem sabe nos encontramos em algum outro curso por aqui. Muito sucesso e até mais!